Olha só o que diz a palavra de Deus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José, então, José era o filho da Raquel, a mulher que Jacó amava. Vocês estão lendo isso, vocês que estão na leitura da Bíblia toda em 180 dias, vocês estão lendo essas passagens aqui. Vocês sabem que a Raquel era a mulher que o Jacó amava, que ele, inclusive, trabalhou por ela ali vários anos. E o José, que é filho dela, ele trabalhava, ele pastoreava as ovelhas do seu pai e contava para o pai, olha só, ele contava para o pai a má fama dos seus irmãos. Então, os irmãos de José não eram flor que se cheira. E aí diz o seguinte, olha, ora, Israel gostava, isso aqui é um problema, pessoal, olha só, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E olha só, José então começa aqui a contar o seu sonho, a partir desse versículo 19. Irmãos, a história de José é uma das histórias mais bonitas na Bíblia, né? Todos nós já conhecemos, a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem, inclusive nos devocionais de outros desafios da leitura bíblica, nós fizemos uma sequência de devocionais só falando a respeito da vida de José. Inclusive, se você é aluno do Bibliaflix, você encontra esses devocionais todos lá dentro, basta você vir descendo ali naquela parte final, você vai encontrar todos eles falando sobre a vida de José. Se você digitar José do Egito, também vai aparecer vários lá. E o que acontece, gente? A história de José, ela é marcada, muitas das vezes, pelo sofrimento que ele teve que passar até que ele se tornasse o governador do Egito. E nós sabemos que esse grande sofrimento que ele teve que passar foi por causa da inveja dos seus irmãos. Vamos entender o que é a inveja? Se você buscar no dicionário o significado de inveja, a inveja é como se você ficasse, chateado, você achasse ruim o fato de alguém estar feliz, né? Isso seria você ter inveja. É você ficar com um desgosto porque uma outra pessoa tá feliz. E a inveja, pessoal, é uma das coisas que vão passando de gerações em gerações e atravessa os tempos. É um dos pecados, né, mais terríveis que existem, porque ele acaba destruindo a própria pessoa que o tem, né? E muitas das vezes leva ela a praticar coisas ruins também. É o que a gente vê aqui no caso dos irmãos de José. Porque o que seria, né? O que brota no coração do José? Vamos imaginar. Se ele sabe que ele é o filho que o pai mais ama, que o pai mais gosta, provavelmente ele ficou muito feliz. Um filho que sabe que seu pai e que a sua mãe te ama, ele vai ficar muito feliz, ele fica alegre. Só que, consequentemente, essa alegria do José provocava o quê? Inveja nos seus irmãos. Talvez a gente possa dizer, poxa vida, mas aí essa inveja não foi intencional. O próprio Jacó expôs os seus filhos a isso. Só que assim como Deus fala com Caim, né, o pecado está aí, ele está querendo te dominar, cabe a você vencê-lo. Assim também os irmãos de José deveriam ter vencido. Talvez sentando com o pai e conversando, pai, isso pode acabar nos prejudicando, ou então talvez ele simplesmente, né, resistindo àquela tentação de ficar contra o seu irmão. Mas a gente vai ver no decorrer da caminhada de José que não é assim. Os irmãos dele, essa inveja vai sendo, né, maquinada ali dentro do coração deles, ao ponto de eles odiarem o próprio irmão, ao ponto deles querer matar o próprio irmão, né? E eles só não matam porque na hora da morte praticamente de José, né, Deus providencia aquela caravana de ismaelitas passando ali naquela região. E de fato, o que a gente vê então? O José ele já era odiado pelos seus irmãos, e agora, por ser o querido do pai, consequentemente, ele quer agradar o seu pai. Não com o intuito, talvez, de prejudicar os irmãos, não com o intuito de ser, né, um X9, mas com a sinceridade que ele tem. Os seus irmãos praticavam coisas erradas, ele chegava e contava para o pai. É o que o texto aqui está nos dizendo. Até que os irmãos, além de o odiarem, ele chega e fala o seguinte, olha, certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes.
Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Então, olha só, os irmãos de José estão aqui o odiando ainda mais. Por quê? Porque a inveja estava crescendo. Na hora que eles viam José falando ali que ele estava, né, que Deus iria colocá-lo como governante de todos eles, essa inveja então aflorou. O quê? Ele, que já está tão alegre, que já tem o cuidado do nosso pai, que já tem aí todo o afeto, o carinho que precisa, que já recebeu aí uma túnica especial, que é o queridinho da família, ele vai governar sobre nós. E aquela inveja foi consumindo ainda mais cada um deles. E qual é o perigo da inveja, pastor? Como o título desse devocional está dizendo, o perigo é que a inveja, ela começa a brotar no seu coração e ela começa sendo destrutiva só para você inicialmente. Ela vai destruindo somente você, que tem inveja e que talvez fica retraindo aquilo ali e fica só maquinando. E o pior, gente, da inveja é que muitas das vezes a pessoa que tem inveja de outra, ela até consegue disfarçar em alguns casos. E aí ela parece ser uma pessoa muito amiga, só que por dentro ela tá ali querendo tudo que aquela pessoa conquistou. Por dentro ela tá querendo acabar com aquela pessoa. Ela tá triste porque o outro tá feliz. Irmãos, quando eu falo isso aqui, talvez você passe por isso, né? Talvez você pense o seguinte: mas o que eu posso fazer? É algo que eu não consigo controlar. Eu ando aqui com o fulano de tal. Agora o fulano de tal tá fazendo algo que eu não consigo fazer. É natural eu ter inveja. Né? Só que não é natural, isso é um pecado, e o que está aí tentando trazer essa questão de ser natural no seu coração é a sua carne, talvez querendo te dizer o seguinte: mas é normal, a carne é fraca. Porque os irmãos de José, por que eles ficam com tanta inveja, por que eles ficam com tanta raiva? Porque José era igual a eles. Talvez José fosse até inferior a eles nesse sentido, porque eles já eram homens mais robustos e tal, trabalhavam talvez de uma forma diferente da de José, e agora está aqui o José falando: olha, a gente estava no campo, o feixe de vocês se curvou e diante do meu. Olha só o que ele fala aqui no outro sonho, só para vocês terem uma ideia. Como que a inveja ela vai sendo maquinada e o perigo dela. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Agora, olha, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, até o Jacó aqui ficou surpreso com aquele sonho do José. Será que todo mundo vai se curvar diante de você? Que sonho foi esse? Repreendeu o menino ali, mas o que ele poderia fazer? Era Deus já anunciando o que iria acontecer lá na frente. Só que os irmãos de José, mais uma vez, começavam a ter ainda mais ciúmes. Eles ficavam ainda mais, invejavam ele ainda mais. Irmãos, isso é algo tão sério. Porque, na maioria das vezes, você não vai ter inveja de quem está longe de você. Você olha para a TV, por exemplo, vamos colocar aqui. Você olha para a TV e vê lá uma artista famosa que foi lá e se casou, e o casamento dela é lindo, e o marido dela é carinhoso, e o marido dela ama, e ela também ama o marido, e os dois se dão super bem. Você acha: ai, que lindo, eles dois são um casal tão perfeito. Só que talvez você está passando por lutas e brigas e confusões dentro do seu casamento, mas você olha para o da TV e fala: que lindo, tranquilo, você não sente nada. Agora, se é alguém da sua família, talvez uma irmã, talvez um parente, talvez um amigo, uma amiga, que chega e fala: nossa, meu marido é uma bênção, a gente se dá super bem, a gente tá fazendo isso, a gente está viajando. Dentro de você, ao invés de se alegrar como você se alegrou com o da televisão, e falar o seguinte: que bênção, olha que legal, eu fico feliz demais de ver o seu casamento assim e tal. Dentro de você, talvez não pense que é meramente, que é algo talvez racional que você pensou, desde o seu subconsciente, brota dentro de você esse sentimento. De olhar e falar, ainda que você fale: que bom, fico feliz por você. E chega até ser difícil da pessoa conseguir disfarçar, porque dentro dela, ela já tá assim: o meu tá ruim. Eu queria que o dela tivesse ruim também, porque aí a gente chegava e conversava: nossa, minha situação, meu casamento tá um desastre, e a outra chegar e me consolar: nossa, é mesmo, eu sei o que é passar por isso e tal. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é algo muito sutil, irmãos. Muito sutil, que o inimigo aproveita-se disso, e talvez a pessoa que está nos contando a bênção que ela está recebendo, ela não está contando para tentar provocar em você inveja.
Em alguns casos, sim. Tem pessoas que fazem de propósito. A pessoa está bem e ela muitas das vezes é uma pessoa invejosa, mas agora ela está bem e ela tenta provocar isso em outras. Talvez inconscientemente também. Nossa, lá em casa compramos isso, isso e isso. Só para ver se o outro vai ficar, vai ficar sem graça. A coisa mais linda que tem é quando alguém te conta uma bênção e você fica muito feliz com aquilo. Porque esse, de fato, é o espírito cristão. Isso, de fato, é o que o Espírito Santo faz em nós. Quando a pessoa chega e fala, olha, aconteceu isso... Sabe, gente, tem pessoas que são tão apegadas à questão da inveja, que não querem ver o outro, né, feliz ou prosperar, que quando alguém conta uma bênção, a pessoa, ela trata logo de tentar contar uma coisa ruim para mudar a situação. Um exemplo. Tem lugares que tem, por exemplo, pastores que são amigos, que se um pastor chega e conta para o outro, assim, nossa, cara, ontem se converteu, ou irmãos também, né? Ontem se converteu 5 almas lá na minha igreja. O outro que talvez pregou e não converteu ninguém na igreja dele, ele fala, ele ao invés de se alegrar, 5 almas, glória a Deus, louvado seja Deus, ao invés de se alegrar com isso, ele fica triste, porque, poxa, se converteu 5 lá na igreja dele, aqui na minha não converteu nada. Só para vocês terem uma noção, até mesmo nesse meio existe isso. Como dirá na casa de uma pessoa, que você está lá com sua amiga te conta uma bênção, e dentro de você, talvez sem você querer, surge aquela fagulha de falar. É como se o inimigo pegasse e soprasse assim, ó, tá vendo aí? Olha como é que tá dando certo para ela. Você acha que Deus está do seu lado? Olha lá, porque dela tá acontecendo. Com você não tá. Ei, cara, olha lá o seu amigo aí, ó, que andava a pé igual você, agora ele tá com um carro, cadê o seu? Tá vendo? E aí ele tenta colocar um monte de coisa em você. Sabe? A pessoa chega e fala, cara, comprei um carro. Ao invés de você se alegrar, que bênção, cara, você comprou um carro. Ah, mas também, comprando em 150 prestações, aí é fácil de comprar. Ou seja, ao invés de se alegrar com a pessoa, a inveja começa a corroer. Né? E talvez você se pergunte, mas e aí, pastor, o que eu posso fazer? Porque é algo que muitas das vezes não é intencional. A pessoa, eu tô aqui do lado de alguém, é meu amigo, é minha amiga, é uma pessoa companheira minha, e essa pessoa começou a dar certo, começou a prosperar, comprou aquilo que ela queria comprar, ou foi fazer aquilo que eu queria também fazer, e eu não. O que eu faço então para poder vencer isso e não deixar com que a inveja me domine? Porque eu não tenho, é algo que aparentemente como é que eu vou dizer? É algo que aparentemente não é intencional, sabe? É sem intenção. Eu tô aqui, a pessoa chega e me conta uma bênção e na mesma hora o meu espírito faz e eu agora fico chateado com aquilo. Por que isso? Né? Não quer dizer que isso que você sentiu já seja a inveja. Talvez isso seja a opressão agora do inimigo tentando fazer você cair no pecado da inveja. E você ficar agora desgostoso, triste com aquilo. Como que você vence isso, irmãos? O segredo Jesus vai dar quando ele fala sobre orar pelas pessoas. Quando você ora pelas pessoas. Porque é muito fácil, irmãos, chorar com os que choram. Todo mundo concorda nisso. Você chegar num velório, abraçar a pessoa que está de luto e chorar junto com ela, é muito fácil. É muito, muito, muito. Porque tá todo mundo triste. Você chega, vê aquele ambiente, você chora também. Talvez um choro ali muito, né, talvez até sincero, mas muito fácil de acontecer. Diferente do sorriso de alegria. Como que você vai vencer isso? Se alegrando com quem se alegra. E como que você consegue isso? Através da oração. Eu creio que a maior arma para lutarmos contra a inveja é a oração. Porque no momento em que alguém te conta uma bênção, talvez dentro de você possa surgir isso. Poxa vida, fulano conseguiu e eu não. E agora que o inimigo talvez está ali na porta, pertinho do seu ouvido, falando, tá vendo aí, ó? Olha como é que tá. Ah, mas conseguiu aquilo lá porque trapaceou. Mas fez aquilo ali porque tá assim. Aquela menina tá feliz desse jeito, mas ela já fez isso e isso e isso de errado. Na hora que surgir isso no seu coração, a arma para você vencer isso, irmãos, é você. Se você, por exemplo, tá conversando com alguém aqui no WhatsApp, a pessoa te contou, nossa, aconteceu isso e isso, que bênção. É muito fácil você mandar as carinhas sorrindo, feliz, o coração, e talvez dentro de você aqui você tá amargo. Agora, melhor do que simplesmente mandar as carinhas, os corações e tudo mais, é você talvez deixar o celular de lado, se prostrar no chão e louvar a Deus pela vida daquela pessoa.